paz, povo de Deus, um bom dia a todos, uma excelente terça-feira na presença do Senhor. Deixa eu só melhorar aqui. Isso, em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus hoje para nós, para esse dia, para essa terça-feira, está em Jeremias 33, a partir do versículo 11. Jeremias 33, Jeremias 23, a partir do 11. Olha o que o texto diz. E compartilhe essa live para chegar aí a mais pessoas que precisam da palavra de Deus. Diz assim: porque tanto o profeta... Deixa eu ver aqui, versículo... Olha o 10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Olha aqui, está falando dos profetas. Está falando dos profetas aqui. Olha a situação. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Olha a situação. Profeta, líderes, autoridades. Isso aí Jeremias falando naquela época. Olha como é que é real isso. Olha como é que é atual a palavra de Deus. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Dentro das igrejas, profetas em pecado, sacerdotes em pecado. Está aqui, ó. Líderes em adultério, pessoas em desobediências, em bebedeira. Está aqui, ó, o texto fala sobre isso. Portanto, olha o versículo 12, Jeremias 23, 12. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Você imagina um lugar sem iluminação e escorregadio? Você imagina um lugar sem luz, tudo escuro, e onde pisa escorrega. É assim que é o caminho dessas pessoas que estão em pecado. Toda hora é um tropeço. Toda hora é uma queda. Porque o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Não consegue se firmar, mesmo sendo profeta. Não consegue se firmar, mesmo em liderança. Serão empurrados e cairão nele. Ou seja, quedas, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal. Olha a situação. E faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios. Olha a situação. Cometem o quê? Adultérios. Andam com falsidade. Olha a falsidade aí. E fortalecem as mãos dos malfeitores. Ajudam os que estão na maldade, ajudam os que estão no erro, para que não se convertam da sua maldade. Profetas
que ao invés de confrontar o erro, profetas que ao invés de despertar arrependimento nos corações dos ouvintes, sabe o que eles fazem? Fortalecem os que estão no pecado. A gente vai ver aqui. Esses profetas, eles dizem, se dizendo da parte de Deus, vai tudo bem quando está indo tudo mal. Como que alguém vai sentar para me ouvir num culto e a palavra não vai confrontar o seu pecado? Só se eu falar o que os ouvidos querem ouvir, não o que Deus quer falar. Porque quando Deus fala, vem o confronto. Quando Deus fala, gera arrependimento. Quando Deus fala, gera mudança. Amém? Paz para todos. Todo o povo de Deus está aí, já conosco na oração, na palavra das 6. Olha a situação, gente. Cometem adultério, ou seja, esses profetas, esses sacerdotes, esses pregadores, esses líderes, eles andam no pecado e diz da parte de Deus o que Deus não mandou falar, aliviando o pecado do povo. Aliviando, passando a mão no pecado do povo. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores. Aprovam aqueles que estão no erro, aprovam aqueles que estão na injustiça, para que não se convertam. Olha só como é que é a estratégia do diabo. Para que não se convertam da sua maldade. Está vendo? Para que não haja transformação. Olha o que Deus diz. Eles têm se tornado para mim como Sodoma. Lembra lá que lugar de prostituição que Deus mandou fogo? Deus não suportou a podridão de Sodoma. Ele extermina aquela cidade com chuva de pedra, com fogo. E Deus está dizendo, eles se tornam para mim como Sodoma, os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber água de fel. Ou seja, dores, vai vir dores, amargura. Vai vir dores para essas pessoas, ó. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Olha o 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Profetas que falam coisas da cabeça deles, não do que Deus mandou falar. O Senhor está dizendo, não dê ouvidos. Eu fico admirado às vezes, eu abro rede social, e às vezes está lá alguém profetizando. Gente, como o povo é ignorante para aplaudir e para ficar ouvindo uma profecia que serve para qualquer irmã, que serve para qualquer homem. Olha, Deus mandou te dizer que está ouvindo a tua oração, que está vendo o teu gemido, está vendo o teu choro. Isso aí cola em qualquer um. E o povo cai nessa conversa. Profetas que chegam perto de ímpios, de incrédulos, de pessoas erradas e profetizam só coisa boa. Não, vai tudo bem, fica tranquilo que Deus está no controle. Isso é mentira. Se não se arrependerem, não entrarão no reino dos céus. Pregam o que os ouvidos querem ouvir. Pregam o que serve para qualquer um. Olha só.
Dizem, Jeremias 23, 17, dizem continuamente aos que me desprezam. Olha só, Deus está dizendo assim, olha o que esses profetas falam para quem me despreza. Deus dizendo, olha o que esses profetas falam para quem não me dá valor, para quem me despreza. O Senhor disse, paz tereis. Paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Deus está dizendo, esses profetas falam para quem está no pecado, para quem está no erro, dizendo que vai tudo bem. Deus está dizendo, vai tudo bem para quem está no erro? Vai tudo bem para quem está no pecado? Vai tudo bem para quem anda no erro? Versículo 18. Porque quem esteve no seu conselho do Senhor, no conselho do Senhor, e viu e ouviu as suas palavras. Quem esteve atento às suas palavras e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. Olha aí, meu irmão, tempestade do Senhor. Uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Os ímpios, se não se converterem, a coisa só vai ficar pior para o lado deles. Se os ímpios não se arrependerem, a coisa só vai piorar. E a ira do Senhor está reservada para esses. Como que eu vou ficar profetizando para os ímpios que vai tudo bem? Como que nós vamos profetizar para os ímpios que Deus está cuidando da sua causa, que Deus está agindo em seu favor? Não tem base bíblica para isso. Versículo 21. Não mandei esses profetas. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, não tenho nada a ver com esses profetas. Não tenho compromisso com esses profetas. Contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, contudo, eles profetizaram. Isso aqui é gente rebelde. É gente desobediente. Isso aqui é incircunciso. Isso aqui é gente sem compromisso com Deus. Deus não manda falar, eles vão lá e falam. Deus não manda dizer, eles vão lá e dizem, assim diz o Senhor. Mas se estivessem estado no meu conselho, Deus está dizendo, se tivesse na reunião que eu fiz, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O profeta, o sacerdote, o líder, ele não tem que pregar o que o povo quer ouvir. Ele tem que pregar o que Deus quer falar. Nós temos que ser como Moisés. Moisés, ele recebe de Deus. E não agrada o povo, não. Moisés não agradou o povo, não. Agora tem o Arão. O Arão ficou ouvindo o que o povo quer. E o povo quer o bezerro de ouro. O povo quer ídolos. O povo quer bagunça, o povo quer transgressão, o povo quer pecar, o povo quer enfrentar a liderança, o povo quer ir contra Deus. Está lá, Se estivessem estado no meu conselho, na minha reunião, então teriam feito o meu povo voltar às minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. E diz aqui o 24, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor.
Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Diz o Senhor. E o texto ele continua. O texto continua. Amanhã a gente pode falar mais sobre esse texto aqui. Vivemos dias, amado, onde as pessoas elas estão pelas emoções, pelos sentimentos, entregando coisa que Deus não mandou entregar, falando coisa que Deus não mandou falar, profetas de mentira, sacerdotes de mentira, que massageiam o ego, que aprovam o que é errado, que para sair bonito na foto, aprova pecado, aprova coisa errada, aprova governo errado, aprova prefeitura errada, aprova líderes errado, e aprovam, e Deus dizendo, eu não aprovei, vocês estão aprovando, eu não mandei falar isso, vocês estão falando. E vai chegar aqui no sonho, mas amanhã a gente continua. Amém? Como nós precisamos estar na palavra de Deus. É verdade, o pior é quando confronta e a pessoa deixa até de assistir porque discorda. O pessoal, corre. A verdade incomoda, mas é a única forma da gente encontrar libertação. Só através da verdade. Amém, amados? Então nós vamos orar e pedir a graça de Deus. E nessa oração vamos pedir ao Senhor para nos fortalecer, para não sermos guiados pelo engano, mas para termos o discernimento espiritual, para que a gente possa ajudar os outros irmãos, ajudar aqueles que estão à nossa volta a estarem na palavra, a ouvirem a palavra, a buscarmos os dons, sim, que Deus possa levantar profetas no nosso meio, que Deus possa levantar pessoas com visões no nosso meio. Nós cremos nos dons, nós cremos na operação de maravilhas, mas não no emocionalismo barato, não na conversa fiada, não com profecias que servem para qualquer um, não com conversas que colam em qualquer um. Não. Nós não cremos no Espírito Santo de confusão. O Espírito de Deus não é de confusão. E aí você abre uma rede social, você vê lá o profeta falando isso, o profeta falando aquilo, e quando você vai ver, de profecia não tem nada. Serve para qualquer um. Quando não é uma profecia que serve para qualquer um, é uma profecia para alguém que está no pecado, uma profecia aqui profecia para artistas, profecia para cantores seculares, profecias para milionários, profecias para pessoas que não têm compromisso com Deus. E deveriam ser o quê? Se arrependa enquanto é tempo. Não, as profecias. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo a tua luta, Deus está tomando conta, Deus está entrando com providência. Deus para quem? Para quem está no pecado, é arrependei-vos enquanto dá tempo. Põe a tua cara no pó, talvez ainda haja esperança. Mas não para agradar esse político, para agradar esse governante, para agradar esse milionário, para agradar esse rico, para agradar esse famoso, para eu continuar indo na casa do famoso, para eu continuar tendo acesso a essa pessoa, para essa pessoa para abrir portas. Quem abre portas é Deus. Quem cuida da gente é Deus. Quem está no controle da nossa vida, dos que servem a Deus, é o próprio Deus. E não vai haver essa comunhão de luz com as trevas. Que inclusive a mensagem de ontem, que está aí o áudio, né? Que está aí o áudio, aí eu botei nos grupos, 1 hora de mensagem, onde a gente fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar então, amados. Eu te convido a orar agora e pedir a Deus que venha
nos dá discernimento espiritual, abrir o nosso entendimento, não nos deixar no engano. Inclusive uma oração de todos vocês, preste bem, amados, uma oração de todos vocês é pedir por nós, líderes, tá? Peça a Deus, Senhor, não deixa os nossos líderes serem enganados, porque se a liderança foi enganada, acabou. Uma das orações da igreja é: Senhor, guarda os nossos líderes, para que eles possam estar recebendo do Senhor e não se contaminar com esse mundo que está aí. Esse mundo glamouroso está levando os pastores, está levando as lideranças por aí afora, está cegando os líderes, e os líderes estão, em muitos lugares, assim, ó, cegos, aprovando o que não é para aprovar, aplaudindo o que não é para aplaudir, apoiando o que não é para apoiar. Então, uma das orações é: Senhor, guarda os meus líderes para que eles não desviem. Porque não pensa que o diabo, ele simplesmente quer que um líder, ele saia da igreja. Se o diabo puder deixar o líder cego dentro da igreja e cegando todo o povo no engano, ele vai levar aquela igreja toda para o inferno. Então a igreja tem que orar: Senhor, ajuda os nossos líderes a não tropeçarem. E aí a gente vai sempre ter uma palavra que venha trazer arrependimento, santificação, mudança de vida, conversão, fortalecimento espiritual. Amém? Então oremos, amados. Senhor, meu Deus e meu Pai, eterno Deus, em cuja presença nós nos reunimos agora. Ó Senhor, Tu, como a Tua palavra diz, que és Deus de perto e também Tu és Deus de longe, acabamos de ler aqui. Senhor, nós Te damos graças e pedimos, ó Pai, nos livra do engano, nos livra dos tropeços. Senhor, Tu disseste aqui que esses profetas, eles estão como no lugar escuro e escorregadio. É tropeço em cima de tropeço. É vergonha em cima de vergonha. E muitas das vezes vemos isso, Senhor. Vemos isso, pessoas que se dizem profetas, se dizem pastores, se dizem pregadores, se dizem sacerdotes, se dizem líderes, e estão tropeço em cima de tropeço. O sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Nos livra, Senhor. Livra a igreja brasileira. Livra, Senhor, a igreja local. Livra, Senhor, os pastores, os líderes, os crentes. Livra, Senhor, a cada um de nós do engano, do engodo, da serpente, da profecia mentirosa, da profecia da carne, das visões da carne, das palavras da emoção do coração da pessoa e não do teu trono. Nos livra, Senhor. Mas queremos ouvir da tua voz, da tua palavra. Levanta sim, meu Deus, porque cremos nas profecias, cremos nos dons do teu Espírito Santo. Levanta sim, meu Deus, pessoas cheias do teu Espírito Santo, profetas do teu altar, profetas que são dirigidos por ti, meu Pai. E, meu Deus, abate todo profeta de engano, abate toda revelação do coração humano, abate, Senhor, toda palavra que não condiz, que não é de ti, Senhor, para que o Senhor venha falar mais e mais o nosso coração. Senhor, olha o meu irmão, a minha irmã, teus servos, homens e mulheres de Deus que entraram nessa live. Senhor, dá vitória nesse dia. Ó Deus, corta o laço desse dia, toda ação demoníaca desse dia contra cada um de nós e a nossa casa seja cancelado agora. Senhor, dá força a cada um que está nessa live. Dá força a esse homem, a essa mulher, para não retroceder, mas para saber que tem um chamado, para saber que tem algo da tua parte para realizar.
e precisamos estar em santidade e vigilância. Senhor, nos ajuda na nossa vigilância, para que não venhamos tropeçar. Toma essa terça-feira, seja uma terça-feira cheia do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. E graças a Deus. Amém, amados. Deus abençoe o seu dia. Olha, fica firme. Ore durante o dia. Leia a Bíblia durante o dia. Carregue a tua Bíblia. Ou no celular, tem gente que já acostumou no celular. Eu não acostumei a ler a Bíblia no celular, eu tenho que estar com a Bíblia física. Mas tem gente que já se acostumou. Mas ande com a Bíblia, leva a Bíblia para o trabalho, leva a Bíblia dentro da bolsa. Apareceu um tempinho, leia, medita, sai de conversa fiada, sai de conversa que não edifica, sai de vídeos que não te fortalecem, meus irmãos. Sai das distrações e vai orar, vai buscar, vai se fortalecer. Clame ao Senhor, porque Deus quer falar, Deus quer usar profetas dele, Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer operar coisas extraordinárias. Então vigia também agora, quer orar e vigiar, tá bom? Fica vigilante no que vai falar, no que vai olhar, no que vai ver, fica vigilante, para que o Senhor venha te usar poderosamente, tá bom? Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.